Obrigado. Obrigada, Paulo, pela sua contribuição. E eu gostaria agora de convidar, né, os representantes, a doutora Tati, Ana e o doutor Rodrigo, representando aqui a Smart Administradora, que são os nossos anfitriões de hoje, né, que estão recebendo a gente aqui no espaço da Smart, no auditório da Smart. Tati, por favor, fique à vontade aqui. Pessoal, boa noite. É um prazer recebê-los aqui no nosso prédio. Já convido depois, se alguém quiser subir para conhecer a administradora, nosso espaço lá em cima, estão todos convidados, ou uma outra oportunidade também, vai tomar um café com a gente, tá bom? Vou deixar o Rodrigo falar um pouquinho, porque quando eu vou falar depois, então vou deixar ele falar agora. Boa noite, pessoal. Como a Tati disse, é um prazer recebê-los aqui. A gente é uma alegria, podemos participar, né, dessas reuniões e auxiliar no que for possível para os nossos clientes, para os nossos parceiros e estar junto aí para melhorar o nosso meio, o nosso mercado. A Smart é uma administradora, nós iniciamos esse negócio há 11 anos, 12 anos, vamos fazer agora, em maio, atrás. Começamos esse negócio após a nossa a experiência de atividade jurídica com condomínios, né? Nossa formação básica é jurídica, e aí nós já atuávamos com o condomínio na parte jurídica, nas orientações, nas ações, e aí em 2011 percebemos a necessidade da demanda, né, de empresas nessa área, e o crescimento da área também, como estávamos falando há pouco, e aí entendemos por bem iniciar esse desafio, né, que estamos até hoje aí vivendo e lutando. E graças a Deus crescemos, hoje temos 130 clientes, 130 condomínios. Nossa média de colaboradores é 30 colaboradores, né? Então a gente gosta de fazer essa referência porque em comparação com a nossa concorrência, a gente tem um número de colaboradores maior para um número menor de clientes. Então é muito comum na nossa concorrência ter menos pessoas trabalhando para mais condomínios. E a gente destaca isso visando demonstrar para o cliente, para os moradores, a ideia de estar mais presente e atender as demandas de uma maneira mais efetiva, né? Atuamos também com a área imobiliária. Atualmente a minha atividade, a minha rotina é a área imobiliária. Hoje eu estou com o Du aqui, que também é um corretor da nossa equipe, coordena também a parte dos nossos plantões. E é uma área que estamos desenvolvendo agora, desde a pandemia. Sempre fomos imobiliário, mas o nosso foco principal inicialmente era o condomínio, a administração do condomínio. Da pandemia para cá, nós conseguimos fazer uma divisão das tarefas e das áreas. A Tati ficou com os condomínios e nós passamos a cuidar aí da parte imobiliária. Estamos iniciando, crescendo, estamos na faixa de 120 imóveis para alocação e o trabalho de venda que fazemos aí com algumas construtoras e dos particulares também, dos clientes particulares. A advocacia, um outro negócio, um anexo à área, né? Então temos um escritório de advocacia, também presta serviço voltado para a área condominial, atualmente mais focado mesmo para a área condominial e imobiliária. Já trabalhamos com outras áreas antigamente, mas em razão aí da nossa experiência nessa área desde 2011, focamos aí o atendimento e temos um bom trabalho também na parte jurídica com relação a essa matéria. E é isso, estamos à disposição. Como a Tati disse, quem quiser conhecer o nosso escritório aqui no prédio, nós estamos aqui no segundo andar, né? Se hoje vocês puderem, quem quiser, ficaremos muito felizes de recebê-los lá, mostrar a nossa estrutura, mostrar o nosso ambiente, que é uma alegria nossa, né? É um ambiente que a gente batalhou e gosta muito de estar aqui e compartilhar com vocês. Então, quem desejar, por favor, nos avise, com prazer a gente vai com vocês até lá, tá bom? Obrigado, aproveitem a palestra e fiquem à vontade. Aproveitando, quem gostou do prédio, não tem mais sala para alugar, mas para vender ainda tem. Então, só quatro. Quem gostou do prédio... Pessoal, parabéns, mais uma vez, obrigada, Smart, por nos receber aqui, né? Então, em nome de toda a equipe com você, eu agradeço vocês. E assim, gente, quem não tiver a oportunidade hoje de conhecer o espaço, venha no dia tomar um café, marca aí, vem conhecer, vale muito a pena. Eles realmente é uma empresa que tem colaboradores bastante responsabilidade, né?
e são muito eficientes, e o trabalho da Smart é um trabalho bastante diferenciado no mercado também. Então, para quem tiver de oportunidade hoje, marca, depois de vir tomar um café aí, né? A gente pede salgadinho, né? Tem um pessoal aí que às vezes traz um salgadinho e vão ser bem recebidos, tá bom? Isso! E aproveitando, vamos também chamar aqui os nossos apoiadores. Então eu gostaria assim, como se diz, né? Sozinho a gente vai de repente mais longe, né? Mais rápido, né? Mas se nós estamos juntos, vamos todo mundo segurar um na mão do outro e devagar nós chegamos lá. E por que nós chegamos? Porque nós temos também pessoas que nos apoiam. Gostaria de chamar aqui a Vânia da ProSíndico, ela vai falar, ela é uma das nossas apoiadoras, que está já conosco no tempo no Conducenter, apoiando os nossos projetos, né? Trazendo aí um trabalho. Você quer que solte o primeiro vídeo? Depois, então eu vou falar um pouquinho o que é a ProSíndico. Falar mesmo. Pensando em acabar com a inadimplência no seu condomínio? Então não perca tempo. A ProSíndico atua somente na área de cobrança da taxa condominial, oferecendo um diferencial que é o recebimento garantido. Isso mesmo, inadimplência zero. Independente do não pagamento pelo condomínio, a ProSíndico garante 100% do recebimento para o seu condomínio. A ProSíndico conta com profissionais capacitados com vasta experiência para atender às solicitações do síndico, administrador ou condôminos. Dentro dos nossos serviços, oferecemos garantia de 100% da receita mensal, incluindo rateios extras para reformas ou benfeitorias, emissão dos boletos para pagamento em bancos e rede credenciadas, entrega do lote dos boletos para o condomínio, envio automaticamente por e-mail, impressão de segunda via através do site e outros. Cobrança e negociação direta com os condôminos em atraso. A ProSíndico está presente em algumas cidades do Brasil e principais capitais, levando tranquilidade e segurança para os condomínios. No Rio Grande do Sul, em Porto Alegre e região metropolitana. Em Santa Catarina, Florianópolis e região. No Paraná, em Ponta Grossa e região dos Campos Gerais. Em São Paulo, Guarulhos e região. No Rio de Janeiro, na capital e região. Em Goiás, na capital Goiânia, Anápolis e região metropolitana. Em Brasília, Distrito Federal e toda a região metropolitana. E em Pernambuco, Recife e região. No Ceará, em Fortaleza e região. A ProSíndico tem credibilidade para lhe oferecer comodidade e segurança que você precisa para fazer o seu condomínio se destacar dentre os outros. ProSíndico Group, inadimplência zero para condomínios. Nossa, será que tem tanta gente devendo condomínio por aí, gente? Vamos lá, Vânia. Vamos lá. Eu posso falar aqui? Tem que ser de uma. Não, você fala com você. Boa noite, pessoal. Eu sou a Vânia Moura, tá? Sou representante da ProSíndico aqui do estado de São Paulo, ok? Por que eu pedi para soltar o vídeo primeiro? Porque ele é bem explicativo, né? Então eu vou tomar um pouquinho só o tempo de vocês para a gente ter mais tempo aqui com a doutora, ok? Então o que eu vou oferecer para vocês hoje? Para vocês conhecerem um pouco mais, para a gente tomar um café juntos, tá? Então eu vou oferecer para vocês, todos síndicos aqui presentes, um estudo de viabilidade de implantação de garantidora no condomínio de vocês. Tá? Porque tem muita gente que não sabe o que é uma garantidora, não tem nem noção de como funciona. Aí me pergunta, Vânia, para aplicar o serviço de garantidora, como que eu sei se é necessário ou não? Então a gente faz um estudo para isso, tá? Então estou viabilizando para vocês esse estudo, tá? E se vocês tiverem alguma dúvida sobre garantidora, eu deixei o material em cima da mesa, em cima da cadeira, tá? Tem o meu WhatsApp, vocês vão me adicionar, vão me chamar amanhã e a gente vai marcar um café, ok? Combinado? Gastei um pouquinho de tempo, né? Obrigada, gente. Obrigada, Vânia. Pensando em acabar. Vamos lá. E agora eu gostaria de... Poxa, eu estou voltando? Não, estou preparada. Pensando em... Agora eu gostaria de chamar... Vou primeiro soltar o vídeo? Pode ser. Vou primeiro soltar o vídeo porque ele fala tudo, não é isso? Também é a mesma coisa. Vamos lá ao mercado.
Antes de eu chamar o Dr. Peterson para falar aqui do Mix Paraty, eu vou perguntar quem tomou café? Quem que já comeu? Só vocês? Bom, quem não comeu está perdendo. Agora, quem comeu? Gostou? Se gostou, gente, imagina tudo isso lá perto de vocês. O Mercadinho Mix é o responsável pelo nosso café de hoje, que está delicioso, né? Maravilhoso café. Então imagina que no encontro desse o café tá bom e o pão de queijo tá quentinho, que vocês demoraram. Vocês imaginam que ele pode o que ele pode fazer lá dentro do seu condomínio. Peterson, faz favor. Boa noite, pessoal. Primeiro, obrigado pela oportunidade. Vou falar bem rápido, também acho que o vídeo é bem explicativo, mas qual a grande diferença do nosso mercado? Nós temos 4 mercados de rua já há quase 25 anos, então a gente trouxe isso para dentro dos condomínios. O que muda nisso? Temos preços, entendeu? Bem competitivos. Não temos, eu não preciso falar mal de franquia nem nada disso, acho que alguns aqui vão ter franquia dentro do mercado, mas eu costumo colocar, a gente leva preço competitivo para os seus condomínios. Ou seja, a gente consegue ter uma Coca-Cola 90, entendeu? Consegue levar a feira limpa, isso é bem importante, porque a maioria fala, poxa, eu não tenho verdura dentro do meu condomínio. A gente consegue levar isso também porque não somos franquia. Na verdade, somos mercado e levamos isso para vocês. Que é bem interessante colocar, o condomínio não tem custo algum. Então, se tiver espaço, eu estava até comentando com o seu Carlos, ele falou, eu tenho espaço melhor, a gente vai e coloca dentro desse espaço. Quando não tem, não tem, eu tenho só realmente uma área aberta. Construímos também. Então, a gente tem uma equipe de montagem, a gente levanta do zero, constrói um espaço para vocês. A gente sempre coloca, claro, para ter pelo menos acima de 80 unidades, 100 unidades, a gente vai estudar os casos. Temos até um condomínio de 52 que a gente montou, algo bem simples. O síndico até me pediu, a gente acabou montando e está sendo lucrativo, é bem legal. Então o intuito é realmente levar algo de melhor para vocês. Não ter só aquela franquia, eu até expliquei, eu não sabia como é que funcionava o mercado antes, entendeu? Eu sou advogado, acabei sendo convidado, entendeu, para vir a essa área, eu não sabia. Hoje a gente consegue levar preço, por quê? Porque no nosso mercado a gente não perde nada. Então tudo, chegou a data de vencimento, a gente tira, troca com o fornecedor e leva de novo para vocês. Levamos de tudo, falei que temos a feiraria, levamos até ovo, agora temos o projeto de colocar a carne, né? E um dia a gente espera levar o pãozinho, entendeu? A gente ainda quer levar o pãozinho. Mas isso tem, que é o bolo, essas coisas a gente tem tudo. Então, vocês vão ter tudo isso lá dentro, vão ter a parte de, a gente sempre fala, vai ter a parte de bebidas alcoólicas, entendeu? As bebidas alcoólicas, parte de congelado, então tudo isso vocês vão ter para os seus moradores, tá bom? A gente deixou nas cadeiras também o contato, tudo isso, então quem quiser entrar em contato com a gente, estou à disposição.
Tá? Obrigado, pessoal. Obrigada. Vamos lá, então. Bom, gente, tudo isso acontece, como eu falei, existe uma estrutura, uma diretoria, existe uma equipe que trabalha para que vá buscar um evento, vai buscar uma palestra, vai buscar conteúdo, vai pesquisar com o síndico o que ele está precisando, qual é a dificuldade que ele está encontrando no mercado hoje, qual é o desafio, o que ele quer ouvir nas próximas palestras, e por isso existe, então, essa equipe de membros Combo Center. Essa é a nossa equipe hoje. Então, eles vão se apresentar, falar rapidamente do que fazem. Bom, nesse momento eu sou a Rosi Aguiar, bióloga da Mindset, tá? Não sou do Mundo Center, gente. Nossa empresa oferece soluções em controle de pragas e limpeza de caixa d'água para condomínios, ABC, litoral, norte e sul, interior, condomínios classe A, B e C, condomínio comercial e industrial também. Nosso diferencial está na tecnologia agregada à segurança do trabalho, que é o grande diferencial em estar trabalhando dentro das NRs necessárias para a legislação. O Rodrigo, ele não pôde estar presente hoje, mas provavelmente depois nós mandamos algum material para vocês. Nosso contador do grupo, Alan. Boa noite a todos. Eu sou o Alan da Diferencial Serviço de Engenharia. Nós somos uma empresa especializada em vistoria técnica para emissão de atestados, laudos e assessoria para emissão do ABCD. Agora nós estamos trabalhando também com a segurança do trabalho, que é o PGR, que é o Programa Gerencial de Riscos, onde hoje qualquer condomínio que possui apenas um funcionário é obrigado a fazer. Então, estou à disposição para conversar. Obrigado. Boa noite, eu sou o Paulo, da Domo Seguros. Nós somos especialistas em seguros de condomínio. Quando eu recebo uma pólice para fazer uma cotação, nós temos o hábito sempre de fazer de 2 a 3 cotações. A gente faz realmente uma avaliação na pólice do condomínio para ver se ele está realmente coberto, se ele está realmente seguro. E a gente apresenta essas cotações para o síndico avaliar, né? Eu gosto de falar que o síndico ele não precisa entender de seguro, mas ele tem que estar bem assessorado. Paulo, Domo Seguros. Boa noite, pessoal. Somos Ciane da Arquitetura, sou arquiteta e urbanista. Para os condomínios, eu trabalho propondo, para quem tem condomínio antigo, revitalização de áreas de salão de festas, transformando o condomínio numa área mais competitiva com os novos síndicos, os novos condomínios, na verdade, condomínio clube, né? E ajudando também os síndicos na assessoria para obras e reformas dos condôminos também, tá? Então, fica à disposição para vocês. Boa noite a todos, eu sou o Rômulo do Grupo RPS. Atuamos com automação de portões de garagem, segurança eletrônica, câmeras, interfonia, controle de acesso via biometria, via facial e também toda a parte de interfonia. Qualquer coisa eu estou aí à disposição para poder conversar. Muito obrigado. Bom, e antes de dar início à nossa palestra de hoje, que aliás, além do café, nós estamos aqui para isso, né? Nós gostamos sempre de saber quem são as pessoas que estão conosco hoje, né? Então eu gostaria muito de saber se tem empresa fornecedora presente. Tem algum fornecedor presente? Quem mais? Também? Então, por favor, pode se levantar, você vai ter 30 segundos para falar qual que é a sua empresa, o que você faz, pode se levantar e falar. Pode falar, não precisa, pode ser até no espaço da sessão. Boa noite a todos, meu nome é André, eu represento a Universo Solar do Brasil, empresa especialista em energia solar fotovoltaica. Nós estamos trabalhando com bastante condomínio já, e se você quiser reduzir sua conta de energia, ter um condomínio sustentável, pode me procurar. A gente é bem especialista em condomínios mesmo.
procura aqui no final, se quiser fazer um orçamento, deixa seu contato sem compromisso nenhum. Estou aqui para trazer soluções para vocês reduzir a conta de energia. Obrigada, André. Vamos lá, pode levantar, se apresentar. Boa noite, meu nome é Leonardo, eu sou fundador da HS Segurança e Automação. Nós trabalhamos com tecnologia de segurança e automação para condomínio, empresas. Empresas também. Obrigada pela sua presença. Olha aí. Bom, temos aqui administradoras. Vocês são da Tati. Gestão de condomínios, né? Vem lá te dar. É Moema, né? Gratidão pela presença de vocês. E o restante são todos síndicos. Sejam todos muito bem-vindos, tá? Então vamos lá. Nós estamos hoje aqui para falar sobre um assunto que eu tive, inclusive, problemas esse ano. Então, eu fui lá pedir para que falasse sobre esse assunto para ajudar, porque o ano que vem eu quero receber, tá? Então, esse ano não recebi, mas o ano que vem eu quero receber. Então, não tem um problema com essa extraordinária, não. Então, vamos lá. Discussão sobre algo, né? Assembleia Extraordinária. Então, esse é o tema que a doutora Tatiana vai trazer para nós. Estão apresentando um pouquinho, né? Sobre a doutora Tatiana. Então, Tatiana Achar. É esse Achar, né? Santos, graduada em Direito e Exercício da Advocacia desde 2002, pós-graduada em Direito Empresarial pela Mackenzie e Gestão Estratégica de Pessoa pela FGV. Ela que é advogada responsável de uma instituição financeira já por 5 anos, atuou como consultora de outras administradoras e escritórios jurídicos, né? Por isso o conhecimento não é só nesse todo o período de Smart, já vem aí outros conceitos anteriores. Sócia de um escritório especializado em cobranças, que é a Achar e Santos, Direito Imobiliário, Trabalhista e Civil em geral, e há 11 anos à frente aí da Smart, administradora de condomínios e imobiliária. Participação de eventos e palestras em área condominial e gestão de pessoas. Tati, o espaço então é seu agora, nós estamos aqui. Então vamos lá, boa noite novamente. Realmente é um prazer falar para vocês. É difícil falar em palestra no meio de condomínio com um monte de síndico, que todos vocês poderiam pegar o microfone e vir aqui e falar, né, 40 minutos, 1 hora, 2 horas sobre a assembleia, sobre o condomínio. Então a ideia é a gente bater um papo sobre essa área que é tão diversa e tem tantos assuntos. Eu sempre brinco que todo mundo que é síndico, hoje administrador de condomínio, no final da vida tem que escrever um livro, né? Porque história não falta, né? Histórias de assembleia. Imagino que todos vocês tenham histórias para contar. Eu fiquei muito feliz com o convite da Rosi, que eu chamava de Rosi, mas é Rosi, é chique. Da Rosi, a gente se conhece já desde o início da Smart, enfim, agora nos aproximando para os eventos. Nós fizemos uma palestra em setembro, e a Rosi, né, participou, gostou do tema, até eu mesclei um pouquinho o tema da Assembleia com o tema que a gente falou, porque ela falou que era bacana da gente comentar sobre isso e sobre as dificuldades aí da AGO, né? A gente está saindo da alta temporada de AGO, né? Todo mundo que é síndico, né, está nessa prestação de contas, previsão orçamentária, aquela loucura. Então a ideia é falar um pouquinho sobre isso. Apesar da minha formação jurídica, eu não falo muito juridiquês, tá? Pode me chamar de Tati, não precisa ser doutora Tati, doutora Tatiane. A ideia é a gente ter um momento leve aqui para a gente falar sobre o assunto. Tem muito assunto, 40 minutos é pouco, eu vou ter que dar uma corridinha em algumas coisas. De repente, uma próxima oportunidade a gente fala, tá? Então a gente vai falar um pouquinho de jurídico, de financeiro, estratégia de condução de assembleia, para os fornecedores aqui as dicas que a gente pode dar com relação à previsão orçamentária, para ficar dentro da previsão. Vamos falar um pouquinho de tudo isso. Só para a gente dar uma descontraída, quem estava na última apresentação aqui viu, mas eu vou colocar de novo, que são 2 videozinhos que eu acho que a semelhança não era coincidência, mas só para a gente descontrair um pouquinho e iniciar a apresentação, para ver se vocês se identificam em algum momento com algum vídeo desse. Não sei
quem viu, quem não viu. Se quiserem aproveitar para tomar mais um cafezinho, um pão de queijo, fica à vontade, tá, gente? Aproveitar enquanto ele está. Quem aqui é síndico morador? Eu tenho uma ideia. Síndico morador. Os outros sindicâncias profissionais, é isso? Só duas coisas. As duas coisas, morador profissional. Senão eu sigo e depois a gente. Eu vou seguir, depois a gente passa o videozinho para descontrair na hora do café, gente. Sem problema. Então vamos lá. Eu vou trazer para vocês o conceito de AGO, que é o que a gente vai falar hoje, que é um conceito jurídico, né, um termo jurídico da Assembleia Geral Ordinária. Hoje, conversando com o Rodrigo, a gente estava comentando. O formato de assembleia de condomínio, ele imita um pouco o que a gente tem nas nossas assembleias legislativas, né, e dos nossos órgãos públicos. Por isso que eu acho que é tão chato, acho que ninguém coloca no canal para assistir os canais de assembleia, enfim, toda aquela formalidade que tem, né, de presidente, secretário, de ordem, de registro. É um pouquinho dessa analogia de conceito que a gente tem da Assembleia Ordinária, né? A Assembleia Ordinária é prevista pelo Código Civil, ela é obrigatória, né? Então temos que fazer a Assembleia Ordinária, querendo ou não, e se não fazemos, um quarto de moradores vai lá e pode solicitar essa Assembleia. Tem alguns assuntos que são obrigatórios para a Assembleia, né? Que é a prestação de contas, previsão orçamentária, eleição do síndico, e basicamente é um pouquinho disso que a gente vai falar hoje. Então é uma assembleia obrigatória e essa obrigatoriedade gera uma ata, né, em especial de eleição de síndico, que é a questão que a Rose falou e que a gente tem algumas questões aí quando não faz a assembleia ordinária, quando não faz a eleição de síndico, por conta de representatividade e etc. Então a gente tem um conceito jurídico da assembleia, que somos todos obrigados a fazer anualmente. Algumas convenções de condomínio, ela tem um prazo, primeiro trimestre, né? As convenções mais antigas estipulavam até data para ser realizada a Assembleia Ordinária. E aí, então, tem que observar dentro do condomínio e das normas para ser realizada e os requisitos dela para acontecer. Gente, meu vídeo atrapalhou. Antes da gente falar da Assembleia em si, e aí puxando o gancho da última apresentação que a gente fez aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre pessoas e como funciona a nossa mente com relação a uma apresentação, e uma Assembleia é uma apresentação. Como funciona isso na neurociência, a neurolinguística, né? Quando você está na frente de uma assembleia, de uma apresentação, enfim, esses são os percentuais de absorção que a pessoa tem. Né? Então, 80% é o que ela vê, 11% que ela ouve, 3,5% as sensações, né, de olfato, de cheiro, aí a gente vem com as sensações
menor ali de 1%. Então, é a capacidade aí cerebral que a gente tem de aprendizado, né? Por isso que, né, a frase desse neurocientista, né, sempre ocorre aprendizagem, no entanto, ela só cria raízes no momento que se transforma numa memória. E por que isso é importante para você, síndico, para você fazer uma assembleia? Porque quando você prepara uma assembleia, quando você se organiza, se prepara com essa capacidade de que a pessoa que está ouvindo, ela vai entender o que você está falando, ela vai reter aquela informação e você vai conseguir transmitir e chegar num determinado resultado daquilo que você está apresentando, isso é importante, né? E aí, disso, a ideia hoje é a gente pensar um pouquinho, como pensamos na outra palestra, sobre pessoas e como as pessoas reagem, como elas agem. Você, síndico, na frente de uma GO, que é o momento mais importante do condomínio, né? Um dos mais importantes do condomínio, que você vai prestar as contas, você vai apresentar o orçamento do ano, né? Você precisa convencer as pessoas de que aquilo que você está falando é real, é verdadeiro, que aquele aumento é necessário, né? As contas, às vezes, né, a gente sempre tem no condomínio, né, os questionadores, as pessoas que vão estar ali só para levantar a mão para falar não, como que você vai atingir essa pessoa, como que você vai reagir a essa informação. Então, é importante, sempre que você for organizar uma GO, pensar nisso. O que é que eles acham e sentem, o que é que eles veem, o que é que eles fazem e o que é que eles ouvem. Então, essa análise de comportamento pessoal de você, síndico, como um gestor, né, como um líder, que você é um gestor de pessoas, é um gestor do condomínio, é um gestor dos seus prestadores de serviço. Então, pensar um pouquinho nisso também. Não pensar só no condomínio, nos problemas do condomínio. A gente estava conversando ali, o seu Carlos até comentou assim, hoje eu não quero falar de condomínio, hein? Então, se a gente tirar um pouquinho o assunto condomínio e a gente falar sobre pessoas, né, que se mistura, mas no dia a dia do condomínio a gente fala de condomínio. Eu acho que vai fazer sentido para o posicionamento de você, síndico, no momento de fazer uma apresentação como uma GO. Então, pensem nisso também, pesquisem nisso também, para você ter o resultado esperado na Assembleia. A Assembleia, e aí a GO, a GE, qualquer apresentação que a gente vai fazer, é importante entender que desde a preparação do edital, ele já é um momento da GO. Né? Você elaborar um edital em conjunto com a administradora é importante. Né? Porque às vezes o síndico solta um edital ou traz um assunto, não comunica a administradora. Então é muito importante ter esse relacionamento entre o síndico e a administradora antes de propor o assunto, para verificar a questão da convenção, a questão de quórum, se é possível, se não é possível, e sair um edital bem feito. A Assembleia começa no edital, né? Começa com uma pauta bem definida, a ordem da pauta também é importante, porque se você começa com um assunto muito polêmico, você não consegue chegar no assunto que você queria. Às vezes, se você começa com um assunto mais leve, você desenrola a prova, né? Tem um número de pessoas suficiente, e aí aquele assunto que de repente pode ficar com uma outra Assembleia, deixar para o final é importante também. As estratégias com antecedência, a questão da data também é importante. Né? Às vezes coloca a Assembleia numa véspera de feriado, aí grupão lá do WhatsApp falando que você fez na véspera do feriado porque a pessoa não vai estar lá. Né? Então, dias, assim, a gente sabe que a gente tem um quórum baixo de Assembleia, ainda tem um quórum baixo de Assembleia, né? É difícil as pessoas que adoram ir na Assembleia, não tem nada para ser boa na Assembleia. É difícil porque é chato, né? Sempre tem briga, né? Então realmente a gente tem um percentual aí de 20% dos moradores, é sempre os mesmos que vão descer, é sempre as mesmas carinhas que a gente sabe que vai estar lá para participar. Então, toda essa questão de data e de antecedência e olhar isso com cuidado é importante. Você precisa de quórum, você precisa das pessoas. Então, vamos analisar, né? A gente sabe que se você fizer na segunda, na terça, na quarta, no sábado ou no domingo, normalmente são as mesmas pessoas que vão participar. Não, vamos fazer assembleia no domingo à tarde, que a gente vai ter mais quórum. Dificilmente a gente vai atingir um quórum maior do que 20% numa assembleia presencial. Hoje é virtual. A gente conseguiu aumentar um pouquinho esse número, mas mesmo assim são as mesmas pessoas. Depende muito do assunto, né? Vocês chamam, põe lá um assunto atrativo, coloca lá vaga, ou vem, né?
mas outros assuntos que é tão importante para o condomínio, às vezes a gente não consegue. Então, o edital, gente, como estratégia de assembleia, pensem nisso. Não solta edital de uma hora para outra, correndo, sem pensar no assunto, sem avaliar todas as questões envolvidas nisso. E, lógico, sempre evitar assuntos gerais, né, pessoal? Porque assuntos gerais é sempre um problema, que a Assembleia está tudo bem em assuntos gerais, vai tratar de um assunto e vira aquele bolo danado, e aí o povo quer votar e não pode votar, porque se vota em assunto geral tem nulidade, enfim, então evitar os assuntos gerais. Se ao final da Assembleia tiver outros assuntos, registra os outros assuntos, chama uma extraordinária e trata os assuntos com cuidado, mesmo porque assuntos gerais pode surgir qualquer coisa, e aí você não vai estar preparado para responder, a administradora muitas vezes também não, de algum assunto, e aí a gente acaba com a Assembleia por conta de um assunto geral. A questão do local, como a gente viu no slide anterior, a questão visual é muito importante, né? Então, ter recursos audiovisuais, um assento adequado, quando possível, uma água, um cafezinho, né? É bacana para criar esse ambiente um pouquinho mais acolhedor, né? As pessoas chegam na Assembleia normalmente bravas, né? A gente que fica na lista de presença lá, gente, como é difícil arrancar uma boa noite, tá tudo bem, aí você vai, você brinca com a criança, você não sei o que, a pessoa tá emburrada, boa noite por quê, bom dia por quê, não tá nada bom, você pode estar pra você, enfim, a gente é cada um, né, a gente põe aquele sorrisão lá e boa noite. Então, assim, se o ambiente é ruim, é pior, porque a pessoa já tá irritada, já veio do serviço irritada, já vai ter que passar para participar da Assembleia, enfim. Então, eu acho que essa organização também é... não, gente, isso aí é bobeira, gente, não é bobeira. A gente viu, né, um estudo que não é um estudo nem de condomínio, é neurociência. Né? A pessoa, se ela está muito irritada, ela vai ficar um pouquinho menos irritada. Se ela está numa cadeirinha para sentar, ela vai ficar menos irritada, né? Então, isso é importante para você conseguir conduzir a Assembleia, tá? E a questão da apresentação também, de novo, é visual. Mais de 80% vai se apegar nisso, às vezes que nem eu estou aqui falando, aí todo mundo viajando, pensando em outra coisa, que vai fazer amanhã, que não tem janta em casa, que o filho está não sei aonde. Mas às vezes tem uma imagem que vai gravar na mente, né? E aquela imagem vai fazer a referência daquele dia. E na palestra, eu não lembro direito o que falou, mas tinha lá uma frase, uma imagem que marcou, que trouxe uma memória. Então isso para a Assembleia também é importante. E aí, em especial, o orçamento. O orçamento é sempre um problema em Assembleia. Quando a gente leva um orçamento, ou quando é aquela Assembleia de última hora, né, que muitas vezes isso ficou a cargo do síndico, do conselho de levar, e a gente não consegue preparar o material. Tem administradora que sabe que às vezes acontece isso, não tem o material para apresentar, tá tudo certo, o síndico viu, pesquisou, atendeu o fornecedor, ficou dias avaliando as empresas, para escolher o fornecedor. Aí chega na Assembleia, aí um abençoado, mas cadê o comparativo de orçamento? Não, nós fizemos 8 orçamentos, mas qual? Mas por quê? Não, tá aqui. Gente, acabou. Não, porque a gente quer ver, porque a gente quer... Aí começa a dar uma ideia, e o pessoal que é de tecnologia, de câmera de segurança, aí aparece um monte de gente que é PhD da Câmara da Tecnologia, do sistema, aqui no prédio da minha cunhada, aqui do meu irmão, lá. E aí você que pesquisou, atendeu o fornecedor, ele te mostrou todos os recursos, não consegue nem falar, porque é na Assembleia, porque tem gente, né? E aí se você traz um quadro, ó, a gente colocou essa, o valor dessa é esse oferece isso, esse oferece aquilo, põe um quadro lá, facilita. Pode dar confusão, pode acontecer tudo isso que eu falei, pode, mas facilita. Né? Eu já participei de muitas assembleias durante essa jornada aí de administradora, e muitas assembleias a gente não segue porque não tem um quadro comparativo. Né? Foto também. Vai falar do mercadinho. Aí fala do mercadinho. A pessoa não tem muita ideia, mas aonde vai pôr? Mas o condomínio não cabe. De repente, um fotinho de um condomínio já abre os olhos de maneira diferente. O tempo de assembleia também, né? Porque, enfim, as assembleias normalmente são longas, elas são muito curtas. Não falo o que precisa às vezes, ou senão a pessoa fala, ninguém me deixou falar, não fui ouvida, só a administradora falou, só o síndico falou, é ruim.
mas também assembleias muito extensas, cansa e a pessoa não volta lá nunca mais, porque tem bastante gente que gosta de pegar o microfone também e dominar a assembleia. Então, essa questão, quem vai ser o presidente, quem vai ser o secretário, para a gente poder organizar a assembleia é bem bacana. O síndico, na posição de síndico, é muito difícil você tirar o microfone do morador e falar chega, você não pode falar, porque daí, né, aos profissionais, mas eu te pago para, né, ouvir assim, enfim. Para administradora como prestador de serviço também é complicado, porque a gente está ali como prestador de serviço, e aí você também toma uma patada, né, eu que sou dono aqui, eu que te pago, eu vou falar o que eu quiser, né, então ter um presidente, organizar isso com um grupo de moradores que seja eficiente, em dar oportunidade para a pessoa falar, em manter uma assembleia num nível de educação razoável, né, é importante também. Os assuntos gerais que a gente já comentou, não fazer nada em assuntos gerais, porque sempre a gente tem problema com isso. E depois, né, a confecção de uma ata clara é bastante importante também, em especial na GO, porque a Assembleia GO, quando tem a eleição de síndico, é uma ata que vai para o banco, vai para a Receita Federal, qualquer órgão que você for, você tem que ir lá levar a sua ata de eleição de síndico. É uma ata, se você fez uma previsão orçamentária, vai ter aumento de condomínio no processo judicial. É essa ata que junta no processo judicial para mostrar a composição daquele boleto, enfim. A ata também não pode ser correndo e às pressas, ela tem que ser bem analisada. Então, esse daqui é um quadro prático pré-assembleia, digamos, tá? Já me avisando do tempo, tá? Pensa pra caramba pra gente falar. Aí, no momento da assembleia, falando um pouquinho de inteligência emocional, né? Começamos falando que não é só condomínio, são pessoas, né? Temos pessoas difíceis no condomínio, imagino que sim. Se tiver um aqui que fala, não, meu condomínio é só gente boa. Ou condomínio que só tem gente boa. Vocês me contem para colocar o case de sucesso de vocês nas próximas apresentações, porque é bastante difícil. A gente administra condomínios grandes, de 700 unidades, e administra condomínios de 4 unidades. E, gente do céu, às vezes um condomínio de 4 unidades, fala, meu Deus, né? Que difícil ter um vizinho assim. Mas, gente, a gente não tem como se livrar dessas pessoas. Elas são proprietárias, moram lá, tem um pedacinho daquele condomínio e a gente tem que rebolar aí para poder apresentar um bom trabalho. Vocês, como síndico, como gestores, é o papel principal, né? Por mais que vocês tenham prestadores de serviço de apoio, o administrador é um deles, e aí, aqui na Smart, por exemplo, a gente treina toda a equipe para pensar junto nisso, né? E como ajudar o síndico com isso, mas quem está lá no dia a dia são vocês, né? Quem encontra os moradores são vocês. Então, abram o olhar nesse sentido de estudar e ler sobre pessoas, gestão de pessoas, né, como conviver com as pessoas, qual é a hora de recuar, qual é a hora de se impor. Não é uma regrinha matemática, faz assim que dá certo, não é, porque são pessoas, né? E as pessoas têm vida emocional assim, né? Um dia você acerta com aquela pessoa, outro dia ela já está mais arredia com você. Então, conheça você, faça um autoconhecimento, faz parte da inteligência emocional, de como você pode se comportar diante dessas situações, né? Eu tenho exemplos aqui, por exemplo, de condomínios que o conselho não é um conselho que apoia, que ajuda, que colabora. É aquele conselho que está lá com o chicote só para doido para acontecer alguma coisa errada para cutucar. E aí, assim, tem que ter o tempo todo uma inteligência emocional. Porque eu sempre falo, as pessoas que vão para a vida, que vão para o condomínio, que vão numa relação comercial ou condominial com essas atitudes, uma hora ela cai, né? Porque se está tudo certo, se vocês que estão à frente de um condomínio estão tentando fazer o melhor para o condomínio, por mais que ela vai lá, vai no grupo do WhatsApp, fala, algumas pessoas até vão na onda no começo, mas depois a pessoa começa a comparar o que aquela pessoa está fazendo, qual o intuito daquela pessoa está fazendo isso, e começa a ver o seu perfil.
como que você age, como é que está o seu trabalho. E aí aquela pessoa começa a murchar a bola, né? Às vezes está lá, todo mundo entra, aí chega a assembleia, a pessoa acha que está, né, no auge, aí começa a falar, e os próprios moradores começam, deixa eu falar, né? Você ganha o grupo, né? Eu tenho síndicos aqui que a gente já sentiu isso, ganha o grupo com a sua postura. E a sua postura nada mais é do que a inteligência emocional, que não é fácil, né? Porque na hora que tem alguém lá te cutucando, te pressionando, a vontade é realmente subir no salto e falar o que tem que falar, enfim, mas esse controle da respiração, né? Na hora que você está com vontade de falar e contar até 10 e olhar aqui do outro lado de toda aquela raiva, né? A pessoa fica babando de raiva, sem motivo. Tem uma história diferente da pessoa, uma história familiar, uma cultura, enfim, um desafio pela frente, né? A pessoa pode não ter tido um dia bom e aí, por que não descontar no síndico, né? Ele está ali para isso. Então, assim, pensem um pouquinho nisso, cuidem disso, cuidem da questão emocional de vocês como síndico. Eu acho admirável quem tem esse papel dentro do condomínio, seja ele pequenininho, seja ele implantação, ou condomínio antigo, porque é um desafio, né? É um desafio de trabalhar bem, de fazer não só por você, mas por toda aquela comunidade que está ali. Tem muitas pessoas dentro de condomínio que tem o síndico como referência de amizade, de família, né? Quantos síndicos aqui, eu tenho um, depois se quiser se manifestar, às vezes a pessoa morre dentro do condomínio e as pessoas chamam de síndico, né? Para ajudar, enfim, gente, é uma referência. E por que não vocês não serem essa referência num sentido positivo, de uma questão emocional, de ajudar outra pessoa, né? Às vezes sair de uma crise. Tem quantos condomínios no último evento, inclusive no dia do evento, tinha ocorrido um suicídio de um síndico que estava aqui, né? E como lidar com isso? Às vezes você acabou de encontrar a pessoa e aí, dependendo do jeito de como você age com ela, às vezes só de ouvir, né, a reclamação, você consegue acalmar uma situação ou criar uma situação. Então, é importante pensarmos aí nessa responsabilidade que a gente tem como gestor, de estar à frente das pessoas, tá? Aí, alguns exemplos aí da inteligência emocional. Não vou me aprofundar muito nisso, a ideia é só despertar mesmo em vocês essa questão e que vai ser importante para a vida pessoal de vocês, porque daí a pessoa que é síndica aí não dorme mais, não tem mais vida, não tem mais horário, não tem mais final de semana, a mulher que quer largar porque o marido só fica no condomínio, porque aí de noite, bem na hora da janta, tem que descer para atender morador, enfim, né? Então, cuidem disso, né? Cuidem disso que é importante. Capacidade de lidar com as nossas emoções primeiro, quem eu sou, o que eu consigo suportar, como que eu reajo àquelas ações, e depois o outro, identificar no outro qual é o problema do outro. Normalmente ele só quer ser ouvido, ele só quer desabafar, ele só quer ser acolhido, né? Muitas vezes a gente vai ter que falar não para essa pessoa e ela vai ficar brava, mas se você, dependendo de como você falar o não e como você agir, ela vai ficar menos brava. Né? A capacidade de trazer essas pessoas para perto, tem aquele ditado, né? Não tem os inimigos por perto. Numa assembleia é quase isso, né? Se você tem aquela pessoa que tem a ver, normalmente o pessoal que é com uma vozona, né? Que não precisa nem dar microfone, né? Quando começa a falar, fala mesmo. Então é muito melhor você cultivar com essa pessoa um relacionamento saudável, manter essa pessoa esclarecida do que está acontecendo e essa pessoa te ajudar numa assembleia, do que a pessoa é chata, não sei o quê, e é implicante, você deixar ela de lado, porque na assembleia você não vai conseguir falar, não vai conseguir explicar nada, né? Ela vai te questionar bastante. E aí entra um pouquinho da questão da escutativa, né? Que mesmo não concordando com o que a pessoa está falando, é importante escutar. E na assembleia é esse momento. Estão lá reunidas para falar com o menino, elas querem falar, né? Então aí um presidente que coordena direitinho, uma apresentação bacana, as pessoas vão falar. E aí quem está na frente, quem é o síndico, numa assembleia ordinária que vai ter questionamento de prestação de contas, vai ter questionamento sobre previsão orçamentária,
A escutativa é importante, né? Espera a pessoa falar, entenda o que, né? Faça o trabalhinho da inteligência emocional. O que essa pessoa está querendo dizer com isso, para você ser assertivo na resposta. E aí, mesmo não concordando com ela, dê os esclarecimentos, pensando de uma maneira assertiva, de que, pelo menos se ela não entender, as outras pessoas vão entender o posicionamento, mesmo que contrário, tá bom? Então, o autoconhecimento, o controle emocional, a automotivação, empatia, que é uma palavra que está aí, na moda, todo mundo fala de empatia, né? E no dia a dia, na prática, não tão fácil, e desenvolver os relacionamentos. Ali tem uma figurinha da inteligência emocional que é exatamente isso, o controle do que está aqui para resolver o problema, né? É esse equilíbrio que precisa ter. Entrando um pouquinho dentro dos assuntos da Assembleia Ordinária, o que acontece se a gente não fizer, né? Não apresentar. Prestação de contas, gente, obrigatório, tem que prestar contas, né? Então, vamos corrigir. Tem que prestar as contas do condomínio, certidões, né? Não conheço todos os síndicos que estão aqui, enfim, as administradoras que trabalham, mas pedir para a administradora, para o jurídico da administradora, apresentar as certidões do condomínio é uma segurança jurídica para você, síndico. Vai na ata, fica registrado. Eu até trouxe uns modelinhos aqui para vocês verem, é simples de fazer. Põe isso nos slides, coloca isso na ata, que vai te garantir questões jurídicas importantes. As manutenções também, né? Apresente um quadro das manutenções obrigatórias, que estão em dia, então, detetização, descatização, limpeza da caixa d'água, tudo isso, monta o quadrinho bonitinho lá para eles. Para os prestadores de serviço, a importância da GO é que nesse momento eles vão falar dos prestadores de serviço, como é que foi o ano, e vão renovar contratações. Né? Então, o relacionamento aí com o síndico e saber como está a previsão orçamentária e a GO é importante para vocês também, para alinhar esses custos. Os registros fotográficos, os relatórios gerenciais, enfim. Parecer do conselho também é importante para a prestação de contas. Então, tem aquele conselho que acompanha, na hora de apresentar as contas, já informa que existe um parecer favorável do conselho. Né? Isso traz um pouco de segurança para aquelas pessoas que nunca vão na Assembleia, chegou lá, mas eu vou provar o quê? Né? O que eu vou fazer? Enfim, bom, o conselho que eu elegi está lá e falou que está tudo ok. Tá bom? Se houver questionamentos, pessoal, encare esses questionamentos da melhor maneira possível, né? Com uma inteligência emocional para responder e não rebater, né? Ter aquele rebate, porque senão há a impressão de que tem alguma coisa errada, que vocês não querem falar, não querem demonstrar. Então, explicar que as contas são demonstradas, que dentro do site do administrador do aplicativo tem os relatórios, que as pessoas podem ver a pasta, que as pessoas podem chamar para uma reunião, é muito importante fazer isso antes. Né? Alguns condomínios nossos, por exemplo, que a gente sabe que as assembleias são mais quentes nesse sentido, a gente sugere de fazer um plantão de atendimento do síndico, do administrador, antes da assembleia. Algumas pessoas que têm dúvidas sobre a pasta, o síndico, o administrador vai estar aí tal dia, tal hora, para tirar as dúvidas antes. Né? Porque na assembleia você fala assim, então, o que a gente fez aqui, a gente estava com a pasta, que pena, vou explicar, mas na próxima assembleia a gente tem um plantão, que a gente consegue olhar a pessoa. Já não tem muito argumento, tá? Poxa, eles fizeram um plantão para mostrar a pasta, para mostrar a nota, e eu esperei para vir aqui questionar. Tá? E a questão da votação, gente, é que prestação de contas aprovada é um alívio, né? Para o síndico, um alívio para a administradora, enfim, porque foi demonstrado, foi aprovado. Contas não aprovadas tem que votar em assembleia, né? Aí tem que propor uma auditoria, dar sequência, né? Prestações de contas aprovadas, uma eventual ação judicial, você tem uma ata de prestação de contas aprovadas, a chance de invalidade é muito menor, então é importante toda essa preparação. Aqui algumas certidões, tá? Uns exemplos só para vocês verem, das certidões que é importante colocar, fundo de garantia, trabalhista, justiça, protesto, e aí se tiver alguma coisa, já informa também, tem convenções que trata que o condomínio é obrigado a informar na Assembleia quando tem ações judiciais em andamento, os síndicos têm que fazer isso, então já é importante também informar os andamentos por aqui.
É um momento também de falar das ações de cobrança em andamento, ação contra construtor, enfim, dar um parecer jurídico na Assembleia de Prestação de Contas, o quadro de manutenções obrigatórias, bonitinho, que é importante. E aí, se não aprova as contas, né? Nova Assembleia, auditoria, ação de prestação de contas, então, cuidados para evitar que isso aconteça. Previsão orçamentária. É a expectativa para o novo exercício, então é a continha de mais e menos para saber se o dinheiro vai dar ou se não vai dar. É sempre um desafio falar de aumento de condomínio, as pessoas sempre acham que o síndico vai chegar lá e vai falar, vamos diminuir o condomínio. Né? Impossível, gente, impossível diminuir o condomínio. Enfim, mas eles vão com essa expectativa. Não, a gente vai trocar de administradora, porque aí a nova administradora vai diminuir o nosso condomínio. Gente, como é que a gente diminui o condomínio? Não tem jeito, né? É continha mais e menos. É o quanto o condomínio recebe, para quanto o condomínio paga, e ajuste com o fornecedor. E aí os fornecedores que estão aqui sofrem com a choradeira de início de ano de previsão orçamentária, de reajuste de contrato. E aí é importante ter parceiros nesse sentido, que tem hora que a gente consegue segurar, tem hora que a gente tem que dar um ajustezinho aqui, segura um mês, espera um pouquinho, enfim. Acho que a Condor Center, nesse sentido, é importante essa parceria com os síndicos nesse momento, né? Porque às vezes o síndico não tem como chegar lá e falar 20% de aumento, 30% de aumento. E aí tenta o parceiro falar, me ajuda para a gente conseguir manter os contratos, é importante. Sempre na previsão orçamentária a gente separa o que é melhoria do que é manutenção, separa aquilo que tem que fazer daquilo que você quer fazer, né? Deixa isso claro para os moradores. Pelo menos vocês aprovam o que tem que ser feito e aí as melhorias vai trabalhando de maneira diferente, né? Com tudo isso que a gente falou, com apresentação, com vídeo, com foto, com fornecedor, enfim, com conversas para conseguir realizar. Aqui, enfim, só para vocês entenderem que a previsão orçamentária não é uma bolinha mágica de vamos ver o que vai acontecer em 2023, não, a gente precisa fazer conta, quanto o condomínio recebe, quais são os fornecedores que ele tem, aí a gente tem aqui todos, né, a parte de manutenção que tem que fazer, então aqui só um exemplo para vocês, tá? Administrativa, bancária, imposto, enfim, e aí chega lá no resultado final, se tem dinheiro, se não tem dinheiro, calculando com inadimplência, que aí se tiver inadimplência, a nossa amiga ali já pode ajudar a resolver. Enfim, a fazer essa análise também, tá bom? Então, essa análise. Se não aprova a previsão orçamentária, aí a gente chora, a gente fica desesperado porque está lá contando moedinha para pagar as contas, mas é muito importante que vocês, síndicos, se posicionem, registrem isso em ata, de que o cenário ideal foi apresentado e que a Assembleia não concordou. Porque se você não pagar a conta de luz, se você não pagar a conta de água, ninguém vai falar que a culpa é sua, nem da administradora que não pagou a conta. Você foi lá e falou, não dá para pagar a conta. Né? Então, é muito importante ter esse registro. Algumas manutenções obrigatórias, vocês podem realizar e lançar no boleto, tem convenção que permite isso, inclusive, não é o ideal, porque se você faz e lança, vira aquele AUE. É mais benéfico, de repente, chamar uma outra assembleia, explicar novamente do que ir na força, mas, por exemplo, o seguro, tem algumas coisas, gente, que tem responsabilidade direta do síndico, né? É responsabilidade civil do síndico, tem que ser feito. Então, aqui tem um papel de convencimento de você, síndico, na previsão orçamentária, muito maior do que o terceiro, que é a administradora lá falando, a gente tem que aumentar, mas da sua responsabilidade, né? Como morador, como profissional, o seu CPF está lá. Né? Se não fizer, se não renovar o VCB e acontecer alguma coisa, e aí? Né? Quem vai preso? Né? Então, tem que fazer, tem que deixar isso documentado. Virou uma UE, todo mundo levantou, foi embora, não teve assembleia, encerrou a assembleia, registra na ata, documenta bonitinho as responsabilidades sobre isso, para a gente não ter problema. Não, aqui cortar energia, não dá, né? Mas, infelizmente, aí os prestadores de serviço sofrem também, né? Porque por mais que tenha todo esse empenho do síndico, da administradora de informar, olha que não tem dinheiro, não consegue fazer, não para de pagar, etc. E aí, com relação à eleição do síndico, hoje a gente tem
síndico morador, síndico profissional, enfim. Para a eleição de síndico é sempre importante também ter essa análise de propostas, né, tanto do síndico morador como do síndico profissional, de você fazer a sua apresentação, falar de verdade quais são os objetivos que você tem naquele condomínio. Não adianta fantasiar, né? Esses dias eu participei de uma AGI e aí o síndico falou que a gente vai construir uma piscina! Aí todo mundo, o cara ganhou a eleição. Meu Deus do céu. Vai fazer, aí não fizeram, destituem ele, entra o outro síndico falando, gente, né, tá baixa essa taxa de condomínio, vai vir fora, né, falou que tá baixa. Enfim, o que vai construir a piscina no condomínio que não tem nem vaga de garagem, acabou. Enfim, mas assim, acho que mas ser verdadeiro é importante, porque no AUE pode até acontecer uma eleição, mas o pessoal vai falar, sabe aquele síndico que veio aqui, que ele falou que isso não podia, que aquilo podia, né, usando as palavras bem chulas, gente. Vamos lembrar de quem falou a verdade, né? Vamos lembrar de quem falou a verdade. Então é importante fazer essa apresentação. Ter um mínimo de conhecimento técnico. Hoje a Condocenter mesmo está aí, né, dando material, as palestras, os bate-papos. Eu acho que mais importante do que eu estar aqui falando um monte de coisa é ali o café, você conhecer o síndico, você pegar um cartão, você ter alguém para você fazer um contato depois, né? Então hoje está muito mais fácil, né, ter esse conhecimento. Antes, síndico era aquele senhor aposentado que estava lá e era síndico e ficava 20 anos na sindicância. Hoje não, é o pessoal mais jovem, a sindicância profissional. O pessoal não quer nem mais saber de síndico morador, né? Hoje aqui a gente vê isso, a grande maioria é sindicância profissional. Então, o mínimo de conhecimento técnico é importante. As pessoas hoje vão lá no Google, pesquisa e vai te perguntar, já sabendo a resposta, sabe se você sabe, né? Então, é importante estar antenado nessas coisas. E ter disponibilidade, né, gente? Não adianta encarar aí essa loucura que é a vida de vocês sem ter um pouquinho de disponibilidade. E aí, respondendo a questão da Rosa, que foi por isso que ela me ligou e me chamou para mim aqui, eu tenho 3 minutos e ainda não falei. Quando a gente não faz a eleição de síndico, o banco bloqueia a conta. O Bradesco, em especial, né, que a gente tem, enfim, o pessoal da administradora deve ter essas questões também, bastante dificuldade com relação ao bloqueio de conta de mandatos de síndico. Na pandemia, alguns ainda flexibilizaram, ficou aquela estendida, prazo estendido, e agora é a festa do bloqueio da conta. E aí tem banco que bloqueia mesmo com a ata vigente. E bloqueia. Né? E aí a gente fica sem acesso à conta, e aí vocês, fornecedores, não recebem. E ficam bravos, enfim. Ou, né, o próprio condomínio, o próprio síndico demora para definir o edital, a data. Não vai dar. Né? Não, mais um pouquinho. Né? Eu quero terminar a melhoria para fazer a eleição, que daí eu já mostro a foto. Eu quero terminar. E aí vai ficando muito em cima e a gente perde o prazo da eleição, que a gente precisa fazer a assembleia, registrar a ata, levar no banco, levar na Receita Federal, tirar certificado de novo, uma burocracia por trás, né? E aí, se esse prazo não é obedecido, aí bloqueio na conta. E aí toda a problemática de pagamento de conta atrasado, tal. Então, Rose, é isso. É o atraso da GO. Né, que muitas vezes acontecem esses atrasos, às vezes questões do próprio banco mesmo, assim, não sei vocês, mas não faço campanha para nenhum banco não, mas é que realmente o Bradesco deu muita dor de cabeça para a gente nos últimos meses e não era porque encerrou o mandato eles estão certos de bloquear, não, estava com o mandato vigente e é bloqueado, né? E, enfim, mas é importante observar que toda a alteração de síndico, quando a gente entra no condomínio para ser síndico, tem uma responsabilidade grande por trás, burocrática, porque você faz todo o trabalho, aí você manda para a Receita Federal, aí certificado digital, hoje tudo tem que mandar, quando tem funcionário especial, que tem todo mês que tem que mandar para lá, e aí sem ata registrada assim, representante legal, a gente não consegue fazer nada. Então, quando sou administradora, falar para você, precisamos fazer a AGO, tem implicações legais para isso. Eu tenho mais um minutinho, mas acho que já estou acabando.
As assembleias virtuais, pessoal, existem, estão aí. A lei agora nos ajuda com isso. Falando de AGO, importante, se vai fazer uma assembleia virtual, se for AGO, faça com o online, com a oportunidade da pessoa ter direito à voz. A lei é bem clara com relação a isso. A pessoa tem que ter direito à voz. Tá? Se não tem direito à voz, pode ser impugnada, pode ser discutida na justiça, tal. Uma GE que você sobe, põe um vídeo, põe lá a votação, é mais tranquilo. Mas a AGO, né, se for usar os caminhos aí virtuais, é importante observar os requisitos da lei. Né? Hoje, a Smart, por exemplo, tem um aplicativo que a pessoa já se loga, tem todas as identificações lá. E se sua administradora não tem isso, é possível também fazer pelo Zoom, enfim, por outros meios, mas valide direitinho os requisitos legais para ela ter validade. Certificado o cartão digital também, que é uma inovação, enfim, é possível, as atas a gente consegue mandar através dos cartões digitais. Está demorando um pouquinho mais do que os cartões presenciais, para quem está mandando registro, está demorando, era para ser mais rápido e está demorando um pouquinho mais. Mas a gente tem essa tecnologia hoje também que nos favorece, e eu fechei no tempo. Tem mais assuntos para a gente falar, né? Tem mais assuntos para a gente falar, e aí, né, se tivermos outra oportunidade para a gente se aprofundar em um outro. Mas acho que se a gente sair daqui pensando que não é só condomínio, são pessoas, que a forma com que você conduz a sua assembleia ou trata isso com a sua administradora antecipadamente, ouvindo os conselhos, né, se reunindo com o seu conselho com relação aos assuntos, a chance de ser uma assembleia mais assertiva, de você conseguir levar os assuntos é muito melhor, gente. Obrigada. Mas é o finalzinho para o café. Então, obrigada aí pela oportunidade. A gente está à disposição para tirar dúvida também. E reforço o convite. Tem bastante gente aqui que eu não conheço, que é síndico. Venhamos fazer uma visita. Inclusive, mais uma vez, obrigado. Eu deixei um slidezinho aqui só com relação a esse momento que a gente tem agora de café, né? E algumas dúvidas, né? Bom, então tudo resolvido, ninguém tem dúvida no café? Quer fazer algum questionamento, alguma pergunta, né? Para a Tati dar tempo de responder, senão dá para fazer algumas perguntas, gente. Vamos lá. Fica à vontade. Assembleia. Qualquer motivo, passar 5 anos para espera. Aquela organização? Depende bastante do assunto, né? Porque vai fazer sentido daqui 5 anos. Por exemplo, a ideia de uma piscina que você comentou, eu vou fazer uma piscina, e aí eu 2 anos, 3 anos, 10 anos e não fez. A nossa orientação é que o assunto seja levado na nossa assembleia, porque a gente tem um público que muda, a gente tem características do público da própria infraestrutura que muda, então é um assunto que tem que ser trazido de novo. Realmente, se você propõe fazer alguma coisa que é aprovado, deve fazer no momento seguinte. Sim, fazer o planejamento. Isso é o esqueci, porque mudam-se condôminos, o sai do condomínio. A estrutura financeira do condomínio muda, então... No momento anterior, um grupo de moradores aprovaram determinado assunto. Só que mudou metade do prédio, que já são outros. Então, provavelmente, se eles forem submetidos a uma votação, eles já vão aceitar. É complicado. A lei especificamente não fala nada sobre isso, né? De pegar a lei, não tem lá dizendo, o assunto não pode fazer mais, prescreveu, até mesmo porque a lei fala que a Assembleia é soberana. Mas é aconselhável, né? Como o senhor mencionou, imagina, um assunto tratado hoje, 2023. Daqui 10 anos vamos tratar o cenário econômico, a situação. Convém refazer. Né? Boa noite. De manhã, para a palestra, muito didático, de valor. Pergunta na área jurídica. A AGO, a Assembleia Geral Ordinária, ela tem prazo determinado para a legislação. Pode ser feito.
Então, algumas convenções, ela determina, por exemplo, o primeiro trimestre, tem convenção que eu tenho que, assim, o mês de março tem que ser realizada a GO. Mas ela precisa acontecer dentro do exercício, dentro do ano ela precisa acontecer. A gente recomenda esse primeiro trimestre, e daí você fecha o exercício anterior, né, presta contas do exercício anterior e se programa para o ano, né? Exatamente, nós no Brasil, para tudo, é um exercício social, é um calendário, né? É hipogia, isso, tudo é isso. Então, você pode aprovação de conta, você não pode fazer em dezembro, você tem que fazer no mês. Pode você fazer uma aprovação de programa sanitária, você pode fazer em outubro, você tem que fazer no mês do ano, até para dar validade ao processo civil. Eu sei que não existe no Código Civil nada de amargo. Existem algumas convenções. Quando não acontece, o jurídico da SMART recomenda ser incluído, né? Sim, tem condomínios que começa a fazer uma análise de previsão orçamentária em outubro, novembro, porque ele quer fazer a assembleia, às vezes, no finalzinho de dezembro, para que em janeiro o boleto já saia com reajuste. Então, como você mencionou, não tem, tal mês é o mês que tem que fazer. Então, vai muito da gestão, da questão financeira do condomínio. Tem condomínio que, ano que vem a gente não vai precisar de reajuste. E se ele não fizer a previsão orçamentária no começo do ano, ele consegue levar o condomínio até março, abril, maio, né, até vínculos de CIDs de terceirizadas, sem reajuste, não tem essa necessidade. Né? Tem condomínio que presta contas a cada 6 meses. Né? É ruim porque eu acho que quando você fecha o ano, você tem um cenário melhor, mas tem condomínio que faz prestação de contas de janeiro a junho, de junho a dezembro, e aí fecha. Então, depende bastante da gestão. Eu gosto dos condomínios que se antecipam para a análise da previsão final do ano, e dentro desse primeiro trimestre, que é a alta temporada de assembleia, né, que é até março, todo mundo tem assembleia, para organizar que o aumento da taxa de condominial, que os rateios aconteçam dentro do exercício. Né? Mas não que exista uma obrigatoriedade de casa e de mês. Mas mesmo por conta da gestão financeira que vai acontecer, e também para falar, o ano passado está aprovado, quando tem eleição, para o síndico é muito importante que tenha a conta aprovada, para poder ter uma reeleição, enfim. Tá? Mas data específica, a não ser que a convenção determine. Senão, aí é a gestão mesmo. Não. Mas se não fosse dentro do ano, aí os condôminos podem passar o abaixo-assinado e pedir. Se vê que em janeiro, março, vai acabando o ano e não tem assembleia ordinária, Síndico, eu sou contador, então eu recomendo que seja no primeiro trimestre. Sim. Não em janeiro, que é período de férias, mas fevereiro e março. Isso. São períodos corrigidos. Tá. Como o condomínio lá foi em setembro, agosto de 2022, em agosto de 2023 fez um ano. Então vai ser a eleição de 5 agora e a eleição de contas. Pode, no caso aqui, pode ser a GO, pode ser no meio do ano, né, no caso de agosto, que vai ser a eleição, e pode também a previsão orçamentária nesse período? Tem que ir? Pode. Pode. E aí, assim, ainda mais quando tem implantação, às vezes está no meio do ano, né, fica quebrado, aí a gente acaba corrigindo essa questão de janeiro a dezembro para uma segunda assembleia. Então, nessa faria a assembleia da data da instalação até agosto, então fica de agosto a agosto, e aí depois ajusta o período para prestar contas de janeiro a dezembro. Não que seja um erro apresentar de janeiro a agosto e do outro ano, de setembro, é que é confuso, você vai colocar lá uma linha do tempo, né, o exercício meio que não bate. Mas no caso de implantação, até agosto, né, a gente precisa fazer depois de setembro, que daí fecha o ano. No palavrinho, inclusive, quem tem portaria terceirizada, o reajuste é de janeiro. E outubro, ninguém conhece. Grande parte da despesa condominial, 50% a 60%, é despesa com mão de obra. Então, é aconselhável fazer no começo do ano, quando saem os percentuais. Exato. Perfeito.
A gente, para síndicos, a gente sempre aconselha, por exemplo, acontece uma situação, você síndico profissional, por alguma razão, encerra o trabalho com o condomínio ali no meio do mandato, de 2 anos, aí você está com 14 meses, aí encerra o trabalho. Para o síndico é importante sair do condomínio com a aprovação de contas, né? É uma segurança para o síndico isso. Então essa ocasião da quebra justifica a realização da aprovação de contas. Então a aprovação de contas ela tem previsão de acontecer na ordinária, mas pode acontecer em qualquer ocasião, uma situação desse tipo, por exemplo. Então, como a Tati falou, o ideal é fazer uma apresentação fechada no calendário para ficar visualmente um raciocínio mais fácil de apresentar. É o ideal, mas se não ocorrer, apresente o período que tem. E trabalha isso, explica de uma maneira que todos possam entender seriamente. Uma pergunta complicada. A administradora consegue perceber que o orçamento é muito alto. Por exemplo, uma terceirizada normalmente cobra um valor e aí está muito mais alto. A administradora ela inverte o síndico ou simplesmente ela faz o pagamento normalmente? A gente depende bastante também do cliente, né? Como o síndico trabalha isso com relação aos seus prestadores, porque é um trabalho em conjunto, né? Mas é interessante que a gente consegue, como administradora, ter elementos para poder falar para o síndico, olha, está fora, vamos pegar aqui um cliente nosso similar, ou às vezes até idêntico, né? Às vezes a gente consegue ter clientes idênticos. Nós tivemos um período que recebemos condomínios da construtora Tenda. E a Tenda na região de Suzano, lá, a região eles construíram assim, era um do lado do outro, tudo igual. Então, o condomínio exatamente igual. Então, era a mesma coisa para todo mundo. Né? E aí, chegava é interessante que chegava nas assembleias, tinha um com uma proposta de 20, por exemplo, o outro com uma proposta de 35. Né? Do lado, assim. Pô, mas o que está acontecendo? O vizinho está pagando. Né? Então, acontecia efetivamente isso. E a questão da terceirizada tem a questão do código, né? Se a terceirizada não coloca um código de prestação de serviço correto, ela paga menos imposto, paga menos, então não tem mágica. Se está muito barato o serviço, ou está no código errado, ou ela não está pagando algo que a convenção tem que pagar. E aí, em caso de terceirizado, a gente é outro problema, porque é terceirizado, isso o trabalhista já diminui, mas caminha junto. Se a terceirizada não paga, não paga. Então, essa mágica de a outra terceirizada é mais barata, está muito mais barato, gente, a média do mercado é muito similar. Se está muito mais barato, a nota que ela está emitindo não está certa. Ela está pagando menos imposto e porque ela está pagando menos imposto, ela está ficando mais barato. Aí a gente faz marketing para completar assim, quando a gente recepciona a paquete terceirizada, a nossa contabilidade faz um parecer com relação a código, né, se está correto ou se não está. Se o síndico fala, não, mas tudo bem, então não vai na pasta, para o conselho de reconhecimento, porque a gente não tem o poder de falar, não vou pagar, não, né, porque é um mandatário do serviço. Mas a gente informa com relação a isso. As buscas de certidão também, anual das empresas, solicitar para ver se está tudo certinho. Análise de contrato e tal. E no financeiro, quando o condomínio tem previsão orçamentária de contrato mensal, por exemplo, o seu condomínio, o seu contrato é 30 mil de terceirizado. Se vier uma nota de 40 e tiver isso determinado no financeiro, que se vier uma nota de 40, a gente vai barrar e vai falar, seu pagamento é 35, veio 40, foi negociado de uma coisa diferente, a gente consegue barrar. Mas normalmente é isso. Falando em preço de terceirizada, muito acontece de terceirizada fazer a apuração do resultado do Círculo Nacional, que é errado, tem que ser número real. Então isso dá uma diferença. Sim. Outra coisa que eu tenho lá no condomínio é o seguinte, faz o proprietário, o proprietário do imóvel, faleceram, não houve inventário, o nome ainda continua no boleto, demorou já uns 5, 6 anos, não sei. Os filhos estão lá, morando no apartamento. Para quem que eu vou pedir votação para no Assembleia? Procuração, você falou? Não são proprietários. Não são proprietários, não tem o inventário. Não tem inventário, não é dele,
no cadastro de morador o nome do proprietário e da pessoa que está representando, no caso, os filhos, né? No caso, como não tem inventário, não vai saber se é herdeiro ou não, mas a gente pede para pelo menos na Assembleia, né, a gente justificar a situação, né? Mas questões jurídicas nesse sentido, por exemplo, inadimplência, vai ter que ingressar com ação no nome do escritório e aí pedir inventário, aí vira aquele bololô jurídico dos advogados presentes, sabe o que mas assim, administrativamente a gente consegue pedir documentos que comprovem, né, a relação jurídica entre as partes, e tornar no cadastro para não pedir a pessoa. Uma perguntinha para finalizar. Os moradores não vão na Assembleia e depois transformam o bate-papo de WhatsApp em Assembleia, que a gente quer fazer votação. Imagina, isso não acontece. Não, o senhor está inventando. Não tem validade jurídica. No outro, eu fiz assim, para não proibir ninguém de se manifestar, eu fiz um grupo de transmissão. Sim. Todo mundo fala comigo, eu falo com todo mundo ao mesmo tempo, ou particular. Sim. Você joga a bomba lá e ninguém te responde, sai daí. Sim, transmissão é uma boa, porque você coloca a informação oficial para eles e deixa o grupo de morador lá. Deixa pegar fogo, põe um espião lá para que se o negócio estiver muito feio, te avisar. Mas não tem validade jurídica. Você falou das obrigações legais do condomínio. Estava ali, você falou uma coisa que eu gosto de ouvir. Eu também. Eu também gosto. É responsável, né? Sim. Civil e criminal e tal. Já tive casos de apólice de seguro que eu peguei para analisar e vi que o seguro estava muito mal feito. E aí eu ofereço as correções e o síndico vai e leva para o conselho, aí ferra tudo, né? Porque aí eu ouvi N opiniões, não faz mais barato, enfim. O fato de eu mandar duas consultações preserva o meu lado, né, corretor, e também do administrador, né, porque a gente está ofertando para ele o correto e ele que não. E eu percebo que tem muito síndico que às vezes não tem receio de aprovar, né? Leva para o conselho e aí a coisa não funciona. Eu queria ouvir um pouco sobre isso. O síndico tem o poder, ele pode decidir, não, eu quero esse, que é o correto, que é o mais caro, às vezes, né? Mas é o correto. O poder de decisão para contratar e rescindir é dos síndicos. Estou falando de obrigações legais. Sim, a responsabilidade. Receber, por exemplo. A responsabilidade é do síndico e ponto. O que a gente costuma dizer aí é um direcionamento nosso, o valor da nossa empresa, enfim, de condução dos que a gente atende. Convém, né, você compartilhar essas informações com quem é seu conselho, com quem foi eleito pelos moradores que está ali representando. Porque, embora tenha muito síndico sério que quer fazer as coisas certas no condomínio, infelizmente a gente tem um mercado horroroso, né, que, enfim, me dá aqui, me dá ali, e aí o síndico toma decisões sozinho para se beneficiar alguém, e o condomínio que tem que ser beneficiado não é beneficiado. Então, eu entendo que compartilhar as informações, sim, para que as pessoas acompanhem os orçamentos e tal, mas na hora de uma tomada de decisão é o síndico, o final do síndico. Então, levou para o conselho a reunião um orçamento de uma seguradora que trabalha com o condomínio, que é diferente, né? Com o condomínio, então, não, eu vou levar para minha prima, porque ela tem corretora, não sei o que, aí a pessoa vai R$30 mais barato, não, eu vou levar para minha prima, que é corretora. E aí tem essa análise, olha, mas trabalha com o condomínio, né, por conta de uma diferença mínima, na hora que der um problema do seguro, é que dá o BO, né? E aí que a gente precisa de ajuda, porque, enfim, tem aquele monte de documento para assinar, e vai e volta e tal. Então, é hora que dá o BO que a gente precisa de um parceiro. E aí sim o síndico pode falar, não, a minha decisão é por essa, porque eu conheço a empresa, quem trabalha assim, que eu tenho segurança jurídica. Mas sempre com um argumento, ó, o orçamento ele tá assim assado, tudo bonitinho.
o conselho falar, não, vai fechar com fulano de tal que eu conheço, de novo, é o seu CPF que está em jogo, né? Tá ativo. Aí tem aqui, tem ali. Menina. Então, para resolver esse problema de seguro completo, que é o correto, custa X. Seguro para cumprir convenção custa Y. Exato. Certo? Então não tem comparativo, né? Então o que o síndico inteligente pode fazer? São todos vocês. Pega só cotação com ele, que é seguro completo. E os outros, claro, leva as 3 cotações, leva ele mais 2, mais todos equiparados. Daí tem, senão não tem comparação. Porque vai chegar na Assembleia, o povo vai votar olhando em quê? Valor. Nunca benefício. E a responsabilidade recai nas costas do síndico. Então, síndicos contratem produtos diversos, né? Garantidora, por exemplo, leva 3 top para síndico e outras 2 que eu posso indicar para vocês. Mas 3 tops não vai levar para síndico, que é top, com uma que não é, não tem comparação, gente. Entendeu? Não tem. Né? Aproveitando o gancho das meninas, parabéns, Tati, foi excelente a exposição. Acho importante mesmo ter estratégia para assembleias, é uma coisa que eu sempre defendo e levo para os síndicos, para os meus clientes. Mas o que eu queria dizer sobre as obrigações legais, já vi casos de rescisão, término de mandato, que não foi feita a saída do síndico como representante da Receita Federal. Tenho certeza que a Smart faz isso, então tenham atenção com as administradoras no término do mandato. Beleza? Fica um recadinho. Nós precisamos acionar uma administradora e o síndico judicialmente para esse mês, depois de mais um ano que nós saímos. Responsabilidade. Responsabilidade civil. Diretamente para a bolsa. Tem que dizer uma coisa. Quando você faz, por exemplo, quando eu faço uma anotação com corretora, eu chamo a corretora para conhecer o condomínio. Sim. Tá? Eu não faço por telefone, isso aí, até porque ele vai me dizer coisas que eu posso passar já percebido. Recentemente, aconteceram alguns eventos que foi noticiado na televisão, não só em São Paulo, como no Rio de Janeiro, de demolição parcial. Aconteceu um acidente, uma obra mais veio, o engenheiro pisou na bola, ou então não tinha RT, o proprietário tirou aquela viga e desabou aquela parte. A viga não atrapalhou. Aí a gente vai aprendendo com a história. Então, assim, me falaram de demolição total e parcial. Quando você fala só demolição, subentende total, e se for parcial, a seguradora muitas vezes não quer pagar. Consegue? Tem uma cobertura específica para isso, né? Que é desmoronamento. Mas, por exemplo, eles vão olhar sempre o fato gerador. O que causou o desmoronamento? Foi um vendaval? Foi um alagamento? Foi uma obra civil? A obra civil, com certeza, eles não vão cobrir, porque foi causada, né? Então, assim, existe um seguro específico para fazer obra. E é barato. Inclusive para apartamento, né? Você vai reformar um apartamento, é muito baratinho o morador contratar um seguro. Porque o seguro residencial também não cobre. Se ele estiver lá quebrando, furar o cano e não dá apartamento, elevador, cair no fosso do elevador, queimar a placa do elevador, o seguro residencial não cobre. Então você precisa contratar um seguro específico para a obra. Então eles vão sempre olhar qual foi o fato gerador. Foi uma infiltração? Foi falta de manutenção do condomínio? Ou foi eu tive um condomínio que caiu 26 metros de muro. 26 metros, assim. E ainda caiu em cima do muro do morador e derrubou o muro do morador também. Que era meu irmão. Inclusive era meu irmão. E o seguro pagou tudo. Pagou pelo desmoronamento. Porque foi uma enxurrada de água. Então eles vão sempre ver qual foi o fato de o que causou o desmoronamento. Desmembramento de desmoronamento total e parcial. É isso aí. Outra pergunta, teve um caso, foi até em Fortaleza, onde um prédio de 8 andares está fazendo uma obra de uma viga da garagem que estava os ferros aparecendo, ele gravou a plateia síndica, não estava.
Quando vários personagens morreram. O que vai ser? Isso é uma boa pergunta, né? Aí cai até na área da Luciane ali, né? Eles vão olhar se tem o projeto, quem foi que errou, né? Mas nesse caso, no seguro, é muito complicado porque foi a obra que falou, não foi o... Não tem igual a UVA, que é a cobertura que cobre todos os riscos. O desmoronamento ele é acidental, né? Então, assim, não é o causado por uma obra, né? Aí vai cair mais da área da Luciana, que é a questão da obra, né? Pelo seguro, né? Ó, em frente ao meu escritório, tem um prédio comercial de advogados, médicos, dentistas. Eles estão sem trabalhar lá 2 dias porque estourou um cano do condomínio e inundou tudo lá, todos os andares, queimou os 2 elevadores, então assim, acidentes acontecem, né? Tem que estar bem assessorado. O seguro vai cobrir? Talvez, mas dano por água, por exemplo, a placa do elevador não. Só tem uma seguradora que cobre. Bom, Vocês só tem mais ele ali, ó. Olha lá, o Vinícius. Deixa o Vinícius encerrar isso. Você falou sobre a Assembleia e citou a questão do Conselho de ter um parecer, uma aprovação. Qual a sua recomendação para o Conselho ausente? Então, bom, o conselho ausente, assim, as pastas, se vão físicas, a administradora tem lá, né, um momento para o conselho assinar, normalmente, o sala digital, tem um documento digital que você precisa assinar. É importante, como síndico, você documentar que você, síndico, está entregando a eles, conselheiros ausentes ou não, os livros e a demonstração das contas, né? Se essa ausência te causa prejuízo, porque às vezes é melhor você ter um conselheiro ausente do que um armário, né? Enfim, mas é importante você documentar para depois você não falar, o síndico está sendo arbitrário, não avisou ninguém, está fazendo tudo sozinho, né? Assim, se colocar nisso, a gente já teve caso da gente notificar o conselho para verificar se ele tem interesse ou não em continuar exercendo a função. Caso ele não se manifeste, a Assembleia chama uma eleição de novo corpo diretivo, né? Então aí às vezes manda, eu mudei, não tem mais interesse, mas você pode mandar essa cartinha de denúncia, por favor, porque tem outros moradores que querem ajudar, tá? Então assim, com relação à ausência do conselho, na prestação de contas, não tem maiores problemas, porque quem aprova a prestação de contas é a Assembleia. O conselho só emite um parecer assim, ó, vi as pastas, tá tudo bem, olhei, documentei, isso que é importante. E considerando a assinatura em todas as pastas, é uma validação. É uma validação. Tem condomínio que, por exemplo, eu tenho um condomínio que toda a prestação de contas o conselho assina um terminho, aí põe lá no slide, tá bonitinho. Tem condomínio que põe todas as pastas assinadinhas na mesa, né? Então na hora do seu discurso, ó, todas as pastas foram validadas pelo conselho. Se ele é ausente, ó pessoal, eu encaminhei a documentação para o conselho, tem pasta sem a validação, por favor, o conselho me ajude com isso. Mas acho que um e-mailzinho, uma notificaçãozinha perguntando se eles querem ou não. Convite a Convite, aqui à disposição, sem problema. Quer se manifestar? É importante. Mas responsabilidade direta do síndico não, porque é a Assembleia que vai aprovar ou não. Só vamos recomendar, né? Uma pergunta que ele está fazendo, falou. E se o síndico não apresentar as pastas? Porque assim, eu era subsíndico até janeiro. O síndico veio, teve um infarto e veio a falecer agora essa semana, agora que passou. E aí eu assumi o cargo, mas eu já fui síndico. Seja bem-vindo, você é um novo síndico. Não infarte. Eu já fui síndico desse condomínio, então eu não conheço. O primeiro morador lá, então eu não conheço. Só que na minha época eu apresentava as pastas. E esse síndico ele nunca apresentou pasta nenhuma, porque eu já fui subsíndico dele 2 vezes.
Mas você pediu para a administradora? Então, na verdade, eu acho que, assim, pelo que eu entendo, as pastas devem estar lá, porque assim, eu não procurei ainda, vou procurar. Porque agora tem que procurar, porque não, agora vai sobrar para mim o rojão. Mas veio da dele, mas as pessoas vão perguntar para você. Porque eu não. Mas tem que contar também, tem que contar com ele faz um contato com a administradora, verifica Uma se a pergunta que você não administradora... detalhe, falou uma coisa que é o seguinte, eu sou subsíndico. Se a partir do momento que ele vier a falecer, ele tem que fazer uma assembleia para escolher um síndico. É obrigatório? Sim, porque toda aquela responsabilidade está no nome dele. Então, mas aí se o conselho e eu aceitei continuar no cargo até... Beleza, você está síndico, mas eu preciso documentar isso em assembleia. Você precisa chegar na assembleia e falar, ó, a gente precisa validar que eu estou síndico, para ter uma ata, para mandar para a Receita, para o banco, senão vai bloquear a conta. Se bater lá, no certidão de óbito, também não tem a conta. Então precisa fazer urgente a assembleia. De empréstimo que hoje, com a organização, ainda administração tem um portal. Eu tenho um morador que todo mês vai lá no portal, abre a pasta, vê, e algumas coisas me perguntam na hora. Então, de fato, é uma tendência, só vamos lá. Tem gente que ainda tem uma pedra no papel, mas a gente torce para que fique só digital, porque é mão de obra para montar pasta, é papel. Exatamente. Mas, Paulo, faz contato, pergunta se a administradora mandou para o condomínio ou se está arquivado na administradora. Às vezes está na administradora. Não, tá aí. Está no É que eu acho que